pessoal, é mais uma vez um privilégio muito grande estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Hoje de volta, né, meu fiel escudeiro, ficou uma semana longe da gente aí, Dejan, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, prazer estar aqui de volta, eu já estava sentindo falta já. A gente também sentiu sua falta aqui. E hoje, como sempre, nós vamos ter um convidado muito especial, um grande parceiro das CNPJs, uma empresa que vem se transformando aí o mercado, contribuindo com a evolução de outras empresas. Mas antes de falar desse cara como empresário, falar dele como empreendedor, é importante a gente falar dele como amigo, né, Dejan? Seu então, hein? Pô, nossa, eu já conheço esse cara já tem muito tempo. Nem parece Desde a época de colégio, né? Nós estamos ficando velhos, nós estamos falando disso aqui agora, né? Mas para mim é uma honra imensa ter o nosso convidado de hoje, não só como cliente, mas também como amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo para a gente trazer para a galera que nos acompanha. Você sabe que para falar o sobrenome do Lucas, a pessoa tem que treinar pelo menos uns 6 meses direto. Eu não vou arriscar. Mas brincadeira, Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui a casa já é mais do que sua, você sabe muito bem disso. E para nós é um privilégio muito grande ter você junto com a CNPJs e agora no CNPJ Cast. Bom, o privilégio é todo meu, né? A gente vê o crescimento, vê a estrutura, né, se formando. Quando a gente veio aqui montar essa estrutura, né, pensar nisso aqui, não tinha nada, né? E você vê a coisa fluindo, os convidados, né, cada dia melhores, cada dia vocês mais convictos do que estão fazendo, é muito legal. E é um privilégio para mim estar aqui. O Dejan, a gente tem quase a mesma idade, mas meus cabelos brancos agora estão que é isso? Você é muito mais velho que eu. Tá me enganando mais aqui, eu pareço mais velho, mas a gente é bem parecido. A gente estudou juntos, né? Sofria um com o outro no futebol, né? Um tomando gol, outro errando gol. Meu Deus do céu, que fase, viu? Que mas é um privilégio, assim, de fazer parte, né, desse grupo seleto de clientes, mas mais que clientes, amigos mesmo, e um privilégio para mim estar aqui. Espero que a gente consiga bater um papo legal aí. Show de bola. Lucas, o pessoal já nos acompanha, já tem um tempo, né? E para vocês que estão nos acompanhando e puderem divulgar, compartilhar, enviar esse podcast para os seus amigos, hoje a gente vai falar muito sobre a importância da tecnologia dentro de uma empresa. É algo que você já vive isso na essência, né? Acredito que esteja na sua veia aí, né? E passa todos os dias, todas as semanas aí trabalhando com isso. Mas antes da gente entrar de fato nesse tema e falar dessa importância, de como as empresas podem se adequar, como que a tecnologia pode ajudar as empresas de uma forma geral, que já é algo comum no mundo hoje, mas nem sempre a galera tem uma dica prática de fazer isso, eu queria que você nos contasse como que foi sua trajetória, cara, até chegar no momento da Ômega Tecnologia, onde você tomou a decisão ali, a gente até conversamos aqui fora do ar, já tem 13 anos, né, já está indo aí para quase 2 décadas de vida, e um período muito grande, de fato uma vida, né, um filho, né, que você veio desenvolvendo. Mas antes de tomar essa decisão de se tornar um empreendedor, a gente queria conhecer um pouco mais dessa trajetória sua, das suas experiências. Então conta pra gente quem é o Lucas e como foi essa trajetória até o nascimento da Ômega. Cara, legal, né? A gente lembrar dessa parte é muito importante, saber de onde a gente veio, né? Então, eu sou o Lucas, né? Rastenreiter, tudo não quis falar. E esse sobrenome é engraçado porque tem vários lugares que o pessoal sempre erra, não tem jeito. Teve uma vez que o rapaz falava alemão e ele conseguiu pronunciar da forma correta, né? Mas eu já tive Roto-Rooter, Hot Wheels, Rastafari, Rastenterite. Os caras vão inventando umas coisas que eu nem consigo entender do jeito que está escrito lá. Só que o cara fica meio emocionado, né? Então, eu tenho 34 anos, né? Sou o filho mais velho, né? Tenho mais 2 irmãos. Sou casado com a Carol, né? Tenho 1 ano e 2 meses. Então, mas começando lá do início mesmo, eu sempre tive essa veia empreendedora desde muito tempo, né? Minha mãe foi uma batalhadora. Quando ela estava grávida, meu pai sumiu, né? Abandonou. Então, ela sempre cresceu com essa responsabilidade de cuidar da gente, ser o pai e a mãe ali. E foi uma pessoa trabalhar lá em casa, que é a minha madrinha, que está lá até hoje, né? Que foi responsável pela nossa educação. E minha mãe sempre deixou muito claro para a gente que ela não podia deixar nada de herança a não ser o estudo, né? Então, ela se esforçou bastante para poder conseguir pagar um colégio particular, né? Que foi o Santo Agostinho, onde eu conheci o Dejan, a gente estudou junto lá, formei lá.
E desde sempre eu tive essa veia empreendedora. Então, assim, desde muito novo, a gente sempre entrou em esporte, a gente jogava junto na equipe de futsal do colégio, mas assim, eu sempre gostei dessa parte de esporte. Tinha a época do colégio mais importante para a gente era na época das férias, antes das férias que tinha o GISA, né, que eram os jogos, e eu entrava em 13 esportes de 14, porque não podia repetir o esporte lá, não podia jogar dama e xadrez, então ao mesmo tempo, então eu tinha que escolher um. Se pudesse, eu estava nos dois. Se pudesse, eu estava nos dois. Mas enfim, então essa parte de esporte sempre foi muito presente, né? E desde muito novo, assim, eu comecei a trabalhar na época do colégio mesmo, no terceiro ano ali, a gente precisava estudar de manhã e de tarde, né? E teve alguns dias que eu toquei num restaurante em frente lá para poder ganhar um almoço, para poder facilitar a vida da minha mãe, que eu sabia que era muito apertado, né? Essa parte de gastar com a escola já, com vários custos que tinha, da gente se manter num colégio particular, não era uma mensalidade barata. Eu vendo todo esse esforço, a forma que eu podia retribuir era tentar amenizar mais possível assim, os custos dela, né? E também ter um retorno. Então a gente sempre dedicava muito nos trabalhos, nas provas, para poder dar esse retorno para ela. Então sempre de muito novo tocando, né, para ganhar esse almoço, tocava em casamento para poder aliviar. E aí, com quantos anos, Lucas? Cara, na época, terceiro ano, 17, 18? 17 para 18 anos. 17 para 18 anos, né? E a diferença de idade para seus irmãos é muito São grande? 3 anos. O 34, do meio 31 e o mais novo 27. 28, vai fazer 28. Então, assim, toda aquela responsa de filho mais velho, de ser o exemplo. Exatamente. De puxar ali o carro para ajudar a mãe. Porque sempre a gente sempre teve isso, assim. E como a gente não tinha uma figura paterna presente dentro de casa, né? Então tinha essa responsabilidade. Então na escola, e principalmente na escola, eu sempre fui muito amigo de todo mundo. Então todo mundo conhecia a gente, assim, faxineiro, desde supervisor, o diretor, porque a gente estava envolvido em todos os trabalhos. Você acha que os caras bagunceiros, né? Os caras bagunceiros, no meu caso era assim, você é bagunceiro, todo mundo sabe o que é. E tem as duas vertentes, né? E aí meus irmãos carregaram um pouco desse peso também, porque assim, quando chegava o sobrenome, você é irmão do Lucas, né? E aí os caras ficavam assim, né? E meus irmãos, eu sempre fui muito dedicado, meus irmãos nem tanto, né? Não puxaram essa parte, para eles era fazer o básico ali, para passar de ano, tava bom demais. E eu sempre cresci com a responsabilidade de fazer o melhor, né? Então, quando eu tirava 9 de 10, eu ficava chateado, porque eu queria tirar 10. Porque eu tinha aquela sensação, poxa, minha mãe está fazendo o máximo para mim ali, eu preciso retribuir de alguma forma. E a forma que eu conseguia, né, pensar para poder retribuir era dando o meu melhor na escola, que teoricamente era a nossa obrigação, né? Mas assim, e nesse tempo, eu fui sempre tentando ser estimulado para poder conseguir minhas próprias coisas mesmo, sem depender da minha mãe. Porque ela tinha mais 2 filhos para cuidar, tinha a casa para cuidar. Então, sempre que sair, eu falava, cara, eu não posso sair porque eu tenho que ter dinheiro. Então, eu sempre arrumava essas coisas. Então, para economizar o almoço, tocava lá, sobrava um dinheirinho, fazia algum bico por fora, comecei a tocar muito novo, casamento, alguns eventos assim para poder conseguir um dinheiro. Depois que eu formei, eu comecei a trabalhar na locadora e era um lugar que eu amava porque eu sempre gostei de filme, né? E aí, eu levava as fitas de graça para casa. Então, era um benefício, né? Era um benefício. Eu trabalhava, ganhava um dinheirinho, que na época era R$200, que para mim era muito dinheiro, né? E aí, eu usava esse benefício de levar as fitas para casa. Fita cassete, você tinha que rebobinar ainda, né, na época. É uma loucura. Tem gente que tá vendo a gente que nem sabe o que é isso, né? Faz ideia. Então... Acho que o Felipe que tá gravando aí, ele não sabe. Felipe deve ter nunca visto a fita cassete na vida. Ver uma imagem de VHS. É doido, cara. É muito louco. E aí... Vocês estão ficando velho mesmo. É um negócio muito louco. Como a tecnologia muda, né? Nessa época tinha aluguel ainda, né? As pessoas iam lá, tinha que separar. Né? Tinha uma multa se o cara não voltasse. Não, tinha várias coisas. Né? Se o cara não devolvesse no dia. E tinha sempre aqueles clientes que o cara não devolvia no dia. Então você tinha que... Falava, esse cara vai tomar uma multa com certeza. E você tomava uma multa por atrasar e por não rebobinar. Então, era muito louco. E aí, desde muito cedo, né? Fui voltando para essa área do empreendedorismo mesmo, porque eu precisava ganhar dinheiro para me sustentar, porque eu achava que minha mãe já tinha muita responsabilidade, né? Então, isso a gente formou, eu fiz sistema de informação, passei em primeiro lugar no Cotemig, né? Que era uma das faculdades mais conceituadas da área de tecnologia. Acabei ganhando uma bolsa de 50%. Passei em terceiro lugar na PUC e acabei optando pelo Cotemig por causa da bolsa, né, para facilitar. E aí, logo que eu entrei no Cotemig,
Quando eu entrei na sala, eu fiquei assustado porque grande parte dos alunos vinham da escola técnica. Então, o cara já fazia o COTEMIG de tarde, formou lá a escola técnica e ia para a faculdade. Então, o cara já tinha uma bagagem gigantesca. Então, todo aquele esforço que você fez na escola, você ainda entrou atrasado, Entrei pensando atrasado, no curso. exatamente. Porque eu entrei e falei assim, cara, vou começar do zero, assim. Só que quando eu entrei do zero, tinha uma galera que já estava com 50. O cara já tinha feito o ensino médio técnico. Ele já ali, sabia, né? tipo assim, as linguagens que o professor chegava e falava, para ele era muito natural e para mim. E aí quando eu entrei, fiquei desesperado. Falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu não sei nada disso aqui. E a galera foi evoluindo e muito mais rápido que eu. Falei, cara, eu preciso dar um jeito. Comecei a estudar mais. Então, por exemplo, logo que eu comecei, que eu formei, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia mesmo, de manutenção, de computador. Foi quando eu não sabia nada de computador. Porque as pessoas têm aquela noção que assim, você começou a fazer faculdade de tecnologia, você sabe formatar, você sabe fazer manutenção, você sabe hackear, você entra no meu Facebook, recupera meu Instagram. E não é assim, né? São coisas completamente diferentes. E a faculdade de tecnologia, no caso de sistemas, ele não te dá bagagem de manutenção de computador. Você tem uma noção por gostar, mas você não aprende aquilo ali. É um curso técnico, né? Outras coisas. Então eu comecei a trabalhar nessa empresa. Na verdade, deixa eu pensar aqui, a gente fica falando. Eu trabalhei em outra empresa antes disso, verdade. Quando eu comecei a faculdade, foi isso mesmo. Eu comecei a faculdade. Tá ficando velho mesmo. Tô esquecendo, porque a gente não para pensar nessas coisas da história, assim, das datas, né? Vocês que gostam de fazer a história lá, todo 2009, eu tenho que fazer isso, porque agora eu me perdi aqui, verdade. Quando eu entrei na faculdade, e eu passei por essa situação de não saber nada. Então eu falei assim, cara, eu preciso estudar mais. Então eu me dedicava mais. Então a professora lá ficou até muito minha amiga, porque eu falei, olha, eu preciso que você me ensine o que esse pessoal já sabe. Então me passa livro, me passa coisa, porque eu quero estudar e eu tinha querer ser o melhor sempre, né? Então, logo que eu entrei na faculdade, eu vi na lista de estágios lá, de vagas, vi uma empresa de soluções de impressão. Nas faculdades, o pessoal deve lembrar, há uns 15 anos atrás, tinha uns totens de impressão. E aí você mandava imprimir do laboratório e tirava lá. E eu trabalhava na empresa que fazia isso. Chamava Cybercop. E aí tinha aqueles quiosques lá que você mandava imprimir trabalho, encadernava. E eu comecei a trabalhar lá aquele Lens Biocor, na Fumec Biocor, isso. Então eu tinha que estar lá tipo 6h30 da manhã. E eu morava em Contagem, então ônibus muito cedo, sempre ralando muito mesmo. Eu trabalhei lá. E eu sempre muito inquieto, então, tipo assim, de 3 em 3 meses, eu questionava meu chefe, cara, eu preciso ganhar mais, me dá mais função, eu quero ser supervisor. Eu quero ser supervisor, e aí com 3 meses eu assumi a coordenação da loja. E isso com 18? 18 para 19. Logo eu assumi a coordenação da loja, e aí depois eles gostaram, eu comecei a coordenar mais de 60 pessoas, porque cada faculdade, universidade, tinha uma loja nossa. Então eu comecei a coordenar essa galera que trabalhava nessas lojas. E aí comecei a querer mais, porque assim, quando a gente tem um sonho, cara, eu sou muito a favor de a gente correr atrás disso. Então o que precisa ser feito para correr atrás? Então eu tenho que me dedicar, eu tenho que dar mais do que estão esperando de mim. Então sempre eu chegava mais cedo na loja, eu fazia mais rápido, eu sabia uma técnica para imprimir mais rápido, para entregar para o aluno. O cara precisava receber o material dele meio-dia e tinha uma fila gigante. Falei, cara, deixa comigo que eu vou levar lá na sua sala. Então eu comecei a virar referência para os alunos e para os funcionários daquela loja. Então isso foi muito legal. E aí eu fui ganhando experiência, fui aprendendo a mexer nas impressoras, nos computadores, porque dava algum problema. Tinha uma empresa que prestava serviço para a Cybercop. E aí os caras viram e falaram, esse cara aqui está resolvendo os problemas que seriam nossos, não tem nada a ver com o que ele faz. Vamos chamar ele para trabalhar com a gente. E eu fui para essa empresa trabalhar, né, para a empresa que prestava suporte para essa Cybercop. Doideira isso, né? É loucura mesmo. E aí, lá eu comecei a desenvolver essa parte de manutenção um pouco mais, né? Tipo assim, de ter mais contato com a impressora. Aí você aprendeu a hackear mesmo. Não, ainda não. Isso até hoje, né? Não existe isso. Pessoas sempre, os familiares, então, sempre tem no Instagram, dá um jeito pra mim. Não tem isso. Então, com a senha do banco... O ex-namorado quer acompanhar a namorada. Aí nossa, pelo amor de Deus. Tem muita história, se sobrar um tempo, a gente vai falar disso depois de umas comédias aqui. Eu falei com o Alexandre, que é meu sócio,
A gente vai entrar nisso até chegar lá, mas que quando tiver uma sede grande, eu quero colocar essas frases, né, nos quadros, jargões e as histórias mais loucas, assim, porque tem muita coisa muito doida. E aí na Campelo eu fiquei um pouco mais nessa parte de manutenção, mas não pegava tanto na massa, eu coordenava algumas equipes, mas fui aprendendo muito, que tinha muito cara bom lá, né, de referência, assim. E eu acho que isso é muito importante também, da gente ter pessoas de referência para nos guiarem mesmo, assim. Pai, poxa, hoje eu não vejo muito isso assim nas pessoas dessa geração, depois da nossa, né, Dejan? Que é assim, cara, eu tenho que ter alguém para me espelhar. Tipo um mentor. Um mentor. Tipo assim, um cara que eu quero ser igual a esse cara. E na época que eu trabalhava, tipo assim, que eu comecei a trabalhar, eu ganhava muito pouco. E tinha época que eu pagava para trabalhar, porque eu queria aprender. Hoje em dia as pessoas querem trabalhar pouco, ganhar muito e pronto. Né? E nem ensinar, né? E nem ensinar. Muito um pouco aprender. Então, assim, é muito doido essa mudança assim, que teve. E ao mesmo tempo, poxa, naquela época eu tinha que ir lá. Estágio, não tinha estágio remunerado. Era não remunerado. Você está aprendendo, estágio. Pra gente a contrapartida era o aprendizado. Exatamente, não tinha nem salário direito, né? E a galera estava satisfeita. Satisfeito porque estava aprendendo. Poxa, era a profissão dele. Tanto é que eu aprendi muita coisa que eu uso hoje, né? Naquela época. A gente está falando de 20 e poucos, né? Nossa, 20 e Deus, poucos anos. Tá revelando. Ele já revelou, né? Falou mais cedo. Então tá explicado o cabelo branco aqui. Mas aí depois dessa empresa, chegou num ponto que eu falei, cara, eu preciso mais, assim, eu quero ir para um lugar melhor e receber uma proposta de um salário melhor. Aí eu comecei a trabalhar de fato com essa parte de manutenção de computadores. Foi onde eu conheci o Alexandre, que é o meu sócio, né? A gente trabalhou 5 anos juntos lá. A gente aprendeu coisa demais. Tipo assim, essa foi então a sua terceira experiência mesmo, isso. Pensando nessa área de tecnologia. Exatamente. Né? E aí lá a gente aprendeu de fato a montar computador, manutenção, atendimento na casa de cliente, tudo da parte de tecnologia mesmo. Era uma empresa pioneira em Belo Horizonte, grande, tinha muitos contratos. E aí eu conheci o Alexandre lá e a gente começou a trabalhar junto, de fazer visita, o que a gente praticamente faz hoje na Ômega, né? Só que chegou um momento desses 5 anos que a gente trabalhou lá, que a visão gerencial era diferente da nossa. Então eu queria um atendimento mais personalizado para o nosso cliente. Eu não queria uma coisa fechada, porque lá eles tinham um modelo de trabalho que não podia ser modificado. Então, por exemplo, o cliente paga tanto por isso aqui e não tem negociação. E eu não acreditava nisso na época, eu acreditava na flexibilização, para atender o cliente de fato, assim, da forma que ele precisa. Eu não posso colocar isso engessado se eu tenho um cliente que tem 10 máquinas e um que tem 50. Eu tenho que ter um atendimento personalizado. E a gente começou a bater muito nesse ponto, né, com a liderança da empresa. Então eu falei, Alexandre, cara, eu vou montar minha empresa. Você quer vir comigo? E a gente, naquela época, tinha um bom salário, né, para o que a gente fazia. E a gente falou, cara, será? Vamos abrir mão disso tudo, começar do zero? Aquela certeza que bate, né? Bate. E ainda novo, né? Porque novo, era 20 e poucos, 23, 20, 24. Já tem 13, né, de empresa? 21 anos ali, mais ou menos. Então, a gente, na verdade, a empresa é isso mesmo. Então, a gente foi daquela loucura ali, falou, vamos fazer, não vamos arriscar, e aí sempre dá aquele medo mesmo. Todo empreendedor passa por isso, né, de você arriscar, mas é aquela coisa assim, ou você fica no lugar que você está, né, ou você vai arriscar o que você não está vendo para dar o próximo passo, né? E nesse próximo passo, ver de fato o que vai acontecer, né? E a gente resolveu arriscar. E o Grupo Dejane, na época, foi um dos primeiros clientes nossos, né? Cara, que acreditou nisso. E sua família, assim, Lucas? Porque é bem legal, você contou, né, como toda uma história, e como o filho mais velho, como o irmão que é o exemplo, que guiou ali os irmãos mais novos, com certeza, nesse momento de vida, com remuneração melhor, estava dando apoio para dentro de casa, estava apoiando a mãe. Como que foi essa decisão ali? A mãe e os seus irmãos, como que eles passaram a olhar para você? Cara, foi muito doido, porque assim, minha mãe sempre trabalhou em banco. E minha mãe trabalhava na época no Benji, e o Itaú comprou o Benji. Então minha mãe trabalhava viajando, transformando as agências do Banco Benji em Itaú. E aí quando eu falei que eu queria montar a empresa, né, queria fazer, minha mãe ficou desesperada, porque ela sempre cresceu com a estabilização. Sim. Aquela visão de estabilidade, 13º, férias, é isso que me segura, é uma empresa consolidada, você vai ter seu salário ali todo mês. E quando você está começando, você não tem isso. Nem sempre você vai ter um salário fixo. Sim. No início você vai pagar para trabalhar. Então isso dava muito medo para ela, né?
Então ela falou, meu filho, toma cuidado, e ela queria arrumar alguma coisa no banco para mim, me indicou várias coisas lá. Eu falei, mãe, não é isso que eu quero, assim. E aí, quando ela entendeu, ela falou, não, então vai que eu te ajudo, que precisar, conta comigo, né? Mas você sentia que tinha um receio ali, um medo, porque de fato a família se preocupa, né? Claro. Então, e tinha algum outro empreendedor na família? Alguma pessoa não, que tinha? nada. Tipo assim, que tivesse acesso, não, né? Todo mundo... É engraçado pensar nisso, porque assim, eu nunca parei para pensar, mas de fato a minha família sempre foi de pessoas que trabalharam em lugares, são funcionários e estão satisfeitas com aquilo. Porque eu acho que existem perfis, né? Sim, tem claro. gente que está satisfeita em trabalhar numa empresa, trabalhar para alguém, faz aquela função muito bem e está tudo certo. E a gente precisa muito de Tem todas aqueles essas pessoas. que querem concurso, né? Estuda para concurso e tal. Exatamente, né? são perfis. Lá na Jocasta, assim, todos 4 são concursados. Pai, mãe, os 2 é bom. Quando eu falo de empreendimento lá, eles ficam doidos. Nós vamos ter que dividir a Júlia e a Lara, né? Um vai pra cá, um vai pra cá. Não, e dá uma doideira, porque assim, são um perfil diferente. E às vezes eu passei muito por esse problema, porque assim, eu queria converter as pessoas em empreendedorismo. Porque, cara, é muito libertador, né? Só que tem gente que não tem perfil para isso. E não adianta eu colocar isso, se eu colocar ela para fazer aquilo, ela vai dar mal, né? Vai se dar mal. Então, são perfis, e a gente entender isso é muito importante, né? Poxa, até onde eu posso ir, até onde essa pessoa vai, até onde ela pode me acompanhar. Então, assim, o Alexandre foi um parceiro muito, muito grande, porque ele topou e, cara, vamos pegar um empréstimo no banco, vamos fazer cartãozinho de visita, vamos fazer as coisas, fazer folder e vamos para cima, né? Vamos bater de porta em porta, vamos visitar os clientes e vamos mostrar o nosso trabalho, né? Graças a Deus, a gente tinha parceiros como o Grupo Dejane, o Hospital Veterinário Santo Agostinho, a Projetar, que nos acompanharam desde o início, né? Então, assim, cara, é como você pediu uma oportunidade, né? Tipo assim, o cara acreditou no meu trabalho. E até hoje, graças a Deus, são os nossos clientes. E viraram amigos também, parceiros. Então, assim, tem essa importância da gente dar o próximo passo, mas, assim, é você saber do que você está fazendo, né? Saber do seu trabalho e você vender aquilo. Eu acho que todo mundo é vendedor, né? Não tem como. Você precisa se vender. Você vai conquistar uma garota, você precisa se vender. Um emprego, você precisa se vender. Então, assim, e nesse início a gente foi muito corajoso mesmo de enfrentar isso tudo, porque, cara, vinha e a gente saiu de um bom salário para começar ganhando R$200. E as contas do cartão, os empréstimos, tudo vinha, não parava. E o que é legal é que de uma cultura que não é uma cultura empreendedora e nem o estudo te levou a ser empreendedor, né? Porque... A programação específica na faculdade, você aprende a ser programador. Então, você vai ficar ali no seu computador trabalhando para alguém. O que hoje, quando a gente pensa em uma visão de um programador, a grande maioria das pessoas pensa num cara com fone grande. Eu penso no Felipe, né? Um cara com fone grande, olhando pro computador e bebendo café, né? Isso, então, mais ou menos. É um cara que comunica menos, uma pessoa que tem, assim, esse jogo de cintura não tão apurado que ele dedicou em outras coisas. Exatamente. E aí, pai, foi uma virada, tipo, grande, né, Lucas? Porque assim, eu sempre fui muito comunicativo, assim, de querer estar com pessoas, de gostar de comunicação, apesar de ser muito tímido, né? Eu gostava de estar junto com o pessoal. Então, na época da escola, já tinha turminha lá, apresentar trabalho era terrível para mim, morrer de vergonha. Mas, tipo assim, a música me deu também uma bagagem de estar com pessoas, de conhecer pessoas. Isso vai você tomando amor por aquilo, né? E aí você vai vendo usuários, você vai... Cara, porque assim, tem vários tipos de clientes, né? E a gente vai... Hoje você tem que ter muita paciência, porque, cara, aquela pessoa está fazendo uma pergunta que pra gente é idiota. Mas, cara, se ela está perguntando, é uma dor dela. Eu não posso simplesmente negligenciar, né? E acontece muito assim, claro que tem coisas cômicas, né? Muito engraçadas. Você fala assim, não... Que vão pra parede, né? Você fala assim, parece que o cara tá de sacanagem, pegadinha do malandro, vai ser onde que tá a câmera aqui. Mas, cara, é uma dificuldade dele. E eu não posso transformar isso numa piada, né? Depois a gente ri, conta a história, mas naquele momento o cara tem uma dor. Então eu sempre acreditei nisso, assim, de conseguir conectar as pessoas, né? E a forma, e a comunicação, ela faz muito isso, né? Então ela conecta essas pessoas. E aí você pensando nisso, o empreendedorismo veio com essa ideia de conectar. Então quando a gente estava descontente, não era pessoal, era algo que eu queria a mais, porque eu queria conectar mais com essas pessoas, porque eu achava que existia uma forma melhor de gerenciar aquilo. E naquele momento, eu conversei com a pessoa que era o diretor lá, ele falou, cara, isso não tem como a gente fazer aqui. O que você está querendo é tomar o meu lugar, isso não vai acontecer. Eu falei assim, não, então, uma visão totalmente errada. Totalmente errada, que naquele momento era o que ele achava que era certo.
Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, que eu acho que é muito válido, assim, é que as pessoas dão aquilo que elas têm, ou que elas sabem. Tipo assim, não tem como te dar uma coisa que eu não sei. Então, às vezes, ela aprendeu daquela forma. Sim. E ela vai te passar o que ela aprendeu. Legal. A partir do momento que ela aprendeu uma coisa diferente, ela vai conseguir pensar e falar, poxa, não, isso aí não faz sentido. Mas naquele momento era o que o cara tinha. Errado, muito errado. Tanto é que depois que a gente saiu, eles mudaram vários processos. Porque perderam os 2 principais técnicos. Só que eles viram que aquilo ali, cara, não vai levar a gente para lugar nenhum, de fato está errado. E aí começou a jornada da Ômega, né? Então veio a Ômega para poder solucionar um problema nosso que a gente tinha de, tipo assim, de conseguir conectar essas pessoas, que a gente não achava que estava bem da forma que era, né? E ter mais flexibilidade com as coisas. Porque assim, eu e o Alexandre, a gente trabalhava muito, trabalha até hoje, né? Não tem como. Mas assim, a gente trabalhava para eles. Então, a porcentagem que a gente tinha era muito pequena em relação ao que a gente podia ganhar. E a gente trabalhava tão bem que os clientes achavam que a gente era o dono da empresa. Então, começou a ficar, poxa, por que não sermos nós, né? Foi quando surgiu a ideia de a gente montar, né, a Ômega, focada nessa parte de atendimento, de consultoria, né? E graças a Deus estamos aí nesse tempo todo rompendo, né, e conquistando as coisas, graças a Deus. Que legal, Lucas. E assim, já entrando, né, naquilo que a gente colocou como tema, que eu acho que é uma grande essência aqui do que a gente vai falar agora e que vai fazer muito sentido e faz muito sentido para as empresas hoje, como que dentro de toda essa carreira que você tem, pensando em tecnologia, pensando em empresas, 13 anos já na Ômega, 5 anos já em uma outra empresa, essa anterior, mas toda a vida, né, voltado a isso. Como que você vê a tecnologia hoje dentro de uma empresa, no mundo que a gente está vivendo hoje, que é tão... Né, tem um monte de termo em inglês aí que a gente ainda não domina, né? Mas que é tão tecnológico, que é tão rápido, que as pessoas estão tão imediatistas. Como que você vê isso transformando ainda mais o mercado que já passou por várias transformações digitais? Essa transformação é muito rápida, né? A gente troca de celular de ano em ano. E se pensar nisso, os aplicativos são atualizados quase que diariamente, né? Porque é muito rápido isso. E a tecnologia veio para acelerar ainda mais, né? Nós tivemos um episódio que foi a pandemia que acelerou ainda mais essa parte tecnológica. Algumas faculdades pensavam no futuro transformar o ensino à distância. De repente veio a pandemia, eles precisaram se adaptar. Várias empresas que não vendiam online precisaram se adaptar. E isso a tecnologia ela faz com uma voracidade, né, incrível. Então a gente precisa primeiro ressaltar um ponto que hoje a empresa que não faz parte desse ambiente tecnológico, ela está fora do mercado. Não tem como a empresa sobreviver se ela não faz parte desse ambiente, né? Porque hoje todas as empresas estão pensando nisso. Então, antigamente você podia ficar 2, 3 dias sem seu computador. Hoje em dia, meu amigo... Você pode ficar isso nem sem celular. Nem hora sem celular. Antigamente não tinha celular. Tô pensando, tipo assim, pensando numa progressão... Cara, o computador, o cara tava desesperado. E a gente pensando em internet de escada. Eu tinha época que eu tinha que entrar de madrugada para poder conversar. E aí pra você ver como que acelerou isso. E MSN? O Lucas acordando 3 horas da manhã, eu vou conversar com a minha gatinha agora. Você puxava o cabo lá do fio de telefone. Isso aí, ó. Esse cara não sabe o que é isso. Já que ninguém ligava do telefone essa hora de madrugada. Mas era isso mesmo. Aí era mais barato. Mais barato, domingo era liberado. Aí o telefone não podia tocar de jeito nenhum. Não funcionava, né? Era liberado, mas era de ninguém funcionava, porque era tão pesado. Não, e aí pra você ver, você pensar, a gente não tá falando de muito tempo. Cara, eu não consigo lembrar quando não tinha WhatsApp. Cara, tipo assim, a gente tá falando de muito pouco tempo. Então, assim, hoje, tudo gira em torno do celular. Cara, a pessoa, se ela esqueceu o celular em casa, ela volta. Não tem como ela ficar sem celular. Não tem como. Porque, assim, hoje se resolve tudo por aqui. A gente tá falando de banco, de pagamento, de comunicação. A gente tá falando de... Transporte. Cara, é tudo. Hoje tudo tá aqui na palma da mão. Até alimentação, né? Até alimentação. Então, assim, a tecnologia, é o que a gente está falando, as empresas que não se adaptarem a isso, elas estão fora. E elas têm o seu prazo de validade. Então, é muito importante se pensar nisso, porque, assim, a gente tem vários clientes que hoje eles acham que a informática, que a tecnologia é um custo para eles. E, de fato, se você coloca no papel, você enxerga como um custo. Só que você tem que entender que é a sua ferramenta de trabalho. Então, eu não posso comparar, por exemplo, tem transportador que o cara gasta lá 3 mil num pneu.
mas o cara não gasta R$1.000 no computador, porque ele acha que é... Porque o pneu eu tô vendo. O computador ali, por mais que você... O usuário que está por trás, mas a pessoa que está mexendo ali sabe a dor de cabeça que é de trabalhar no computador lento, de travar, mas para o dono está funcionando, está ligando, está funcionando. Então a tecnologia veio para acelerar esse processo. Então a gente tem várias ferramentas hoje que vão exigindo cada vez mais o computador. Então eu não consigo ter um computador de 10 anos de uso mais. Pensando em 5 anos já está velho. Eu ia perguntar justamente isso. Qual que seria a média, mais ou menos? Hoje em dia, tipo assim, muda muito rápido, né? Então a gente está falando de gerações diferentes, de programas diferentes. Então você pega um Windows, atualização, você pega o Windows 11, ele não vai rodar numa máquina de 5 anos atrás. Por melhor que seja. Aí você fala, mas eu gastei muito nessa máquina. Cara, não tem, a tecnologia mudou. Você pega o celular, iPhone 6, que na época era muito bom, não recebe atualização. O 7 Plus, que era top, daqui a pouco você não vai conseguir fazer mais nada. Então, se a gente não acompanhar isso, a gente vai ficando para trás. Então, as empresas que, por exemplo, hoje não têm pagamento virtual, você imagina que caos. E eu conheço pessoas que elas ainda vão no banco. Elas fazem questão. Na época, nessa empresa que a gente trabalhava, eu e o Alexandre ficava indignado, porque a gente tinha que ir no banco com o cheque do dono da empresa, sacar o cheque para pagar as contas, sendo que você podia fazer tudo virtual. E a gente perdia horas no banco. Então você pensa, cara, eu não sei qual foi a última vez que eu fui no banco. Se perguntar para vocês também, com certeza. Hoje é tudo virtual. Você abre a conta virtualmente, você tem um gerente virtual, você tem um cartão que chega na sua casa. Então é surreal pensando nisso, em tecnologia. E os computadores vão para o mesmo lado. Então, assim, esse prazo de validade das empresas que não se adaptarem, estão aí. E se a gente não ficar atento, né, com essas tecnologias, porque a cada dia sai uma ferramenta nova. Sim. Então, a gente que trabalha tem que estar mais antenado, né? Mas as empresas precisam estar atentas a isso, porque assim, muda muito rápido. E tem ferramentas que facilitam a nossa vida, é o que a gente está falando do WhatsApp. Se você pensar que... Eu não consigo lembrar da época que não tinha WhatsApp. Hoje, quando o WhatsApp vira um caos. Vira um problema. Porque, assim, se está tudo vinculado a isso. A própria CNPJ usa muito o WhatsApp para comunicação, para envio de documento, que facilita. Imagina você ter que mandar uma carta, a pessoa receber. Não, a gente viveu isso, né? Então, assim, documento, né? Tem que assinar, você manda para alguém. Não. Cara, assinatura digital hoje é tudo de bom. Porque você tinha que mandar o documento para a pessoa assinar, acontecia de extraviar o documento, cara. Aí chegava aquele documento via CDF todo amassado, todo não sei o que. Então você sabe. Sujo. Pois é. E a gente está falando de quanto tempo atrás? Nós estamos falando nem de 10 anos. Nem de 10. Estamos falando de 6 anos. Você já trabalhava? Tô brincando. Você já tá velho? Então, tipo assim, olha pra você ver. E é legal, Lucas, você tá falando, eu vejo assim, a evolução das CNPJs passando nas palavras do Lucas. Porque assim, e não foi uma coisa que... E aí tem, claro que tem a situação, tipo assim, você tem momento que você é obrigado a adaptar, né? Ou você morre. Mas assim, foi uma escolha de vocês, que é muito legal e é um parceiro nosso gigante, porque assim, cara, Lucas, o que tem de melhor no mercado? Vamos de acordo com a nossa realidade. Não precisa comprar também um computador da NASA para uma tarefa do dia a dia. Porque não vai nem ensinar a gente a hackear nada, né? Porque eu tenho computador da NASA. Porque assim, as pessoas têm muito disso, tipo assim, eu vou comprar o mais caro. Cara, você não precisa do mais caro. E foi uma coisa que eu e o Alexandre, a gente focou muito, que foi assim, é muito fácil gastar o dinheiro dos outros. Cara, não, o que você precisa para a sua realidade? Então todo cliente já pergunta, Lucas, eu quero comprar um computador. Você vai comprar um computador para quê? Porque assim, não adianta eu te dar uma Ferrari, sendo que você não vai usar tudo que ela oferece. Não faz sentido. Faz sentido. Porque nem sempre o mais caro é o melhor. Depende para quê. O cara compra Ferrari e mora na fazenda, né? Exatamente. Então assim, e a tecnologia tem muito disso. Então, por exemplo, eu quero um iPhone 14 porque é o melhor que existe no mercado. Mas você vai usar todas as funcionalidades dele? Você precisa gastar? Você tem um dinheiro sobrando? Cara, vai lá. Mas nem sempre os empresários têm, porque você tem muito mais conta para pagar. Então, direcionar esse custo mais efetivamente é muito, muito bom. Então, foi o que a gente também dedicou à consultoria. Por quê? Poxa, eu quero comprar um computador, mas para quê? Para qual finalidade? Tem possibilidade de crescer? Lá na frente você vai... Então, o Grupo Dejane, na época, foi isso. A gente tinha vários computadores, nós estamos melhorando. Nós vamos trocar tudo no notebook. E vamos... Então, assim... Servidor. Nossa. Então, isso tudo, tipo assim... A gente já sofreu, né? Não, eu lembro de uma vez que o servidor deu problema aqui, o Lucas ficou uns 2 dias aqui. A madrugada quase 2 dias toda, direto. Não, foi madrugada, depois do outro dia quase todo.
Entrou na noite do segundo dia. Porque assim, e aí, e cada vez mais existem... E isso também não tem muito tempo, não. Só um parênteses, exatamente. Tem muito tempo, porque não. assim, olha pra você ver, e hoje como a gente está totalmente conectado a isso, telefone, computador, a gente virou vítima de alguns crimes que não existiam antes. Então vocês vão lembrar que antigamente a pessoa entrava na empresa e roubava o computador. Sim. Hoje ele sequestra os seus dados. Sim. Por quê? Computador você compra outro. Isso também nós vivemos em 2018. Você viveu isso com a gente aqui, ué. Quando a gente teve todos os nossos dados hackeados. Exatamente. Hackeados não, né? Roubados, criptografados. Então, e foi uma época que era tudo muito novo, muito recente. E a gente tinha dificuldade para descobrir o que o cara queria, né? A gente, pô, tá bom, a gente até paga, mas o que o cara quer? Conseguiu não foi nada, então, nem assim, saber o que o cara queria, nem descriptografar. Então isso hoje em dia está muito vulnerável, né? Ainda então, bem que assim, tinha a questão de backup, né? Ainda bem. Boa parte ali foi... com a tecnologia, o avanço, vem esses problemas também. Né? Igual, por exemplo, o Pix. Cara, foi um baita avanço tecnológico. Mas aí você tem algumas coisas ruins, de sequestro, né? De transação rápida ali, que o cara vai roubar o seu celular. Então, assim, muita coisa facilitou, mas com isso vem as consequências desse avanço. Então, a gente tem que estar ligado para poder acompanhar esse movimento, né? Para também não ficar vulnerável a esses avanços. Então, voltando à sua pergunta, cara, a tecnologia hoje é fundamental. A empresa que não se adaptar, que não tiver esse setor desenvolvido, ela tem prazo de validade. Legal. E dentro dessa situação, Lucas, considerando aquilo que você trouxe para a gente no início ali, quando você tomou a decisão de sair de uma empresa bem estruturada para montar o seu negócio, por causa de uma visão, né? Pô, isso aqui está muito engessado, eu quero dar um atendimento diferenciado. Cara, como que é isso hoje, pensando no cliente? Porque a gente sabe que a tecnologia, ela já vive no nosso meio. Uhum. E, infelizmente, tem algumas pessoas que acreditam, principalmente pensando nas empresas. E eu acredito que você está muito mais ligado do que isso, em relação a isso, do que a gente. As empresas, às vezes, elas acreditam que estão usando uma tecnologia e o cara fala, pô, mas eu já atendo pelo WhatsApp, eu já uso o e-mail, eu já tenho uma internet de fibra ótica, sei lá. E aí você vê que nem sempre isso é o suficiente para a empresa entregar aquilo que ela quer. E como que você conectou aquela visão que você tinha ali de querer ajudar, de estar próximo e tudo mais, para conquistar isso hoje? Porque você teve essa dificuldade com a gente aqui nas CNPJs. E a gente poderia citar esse exemplo. Mas, de uma forma geral, como que vocês conduzem isso, você, o Alexandre, a Ômega em si, para ajudar o cliente a enxergar esse melhor caminho? O primeiro ponto que eu até falei disso, para você conhecer algo melhor, você tem que experimentar, não tem como, né? Então, se, por exemplo, eu não comia nhoque. Hoje eu sou apaixonado, porque eu comi algo ruim, me criou um trauma, aí eu comi algo bom, foi maravilhoso, eu experimentei o melhor do que o bom que eu tinha experimentado. Cara, eu só quero nesse lugar, eu não quero voltar mais para o bom. Então, quando você experimenta algo melhor, é difícil você voltar. Então, o que a gente faz? Hoje a gente já tem um know-how de ferramentas que o mercado utiliza. Então, quando eu chego num cliente e eu entendo primeiro as dificuldades dele, porque, cara, todo mundo tem uma dor. Sim. Isso é de fato. Você não vai no médico para saber como é que seu médico tá. Não. Eu vim aqui te ver, tô com saudade. Cara, não. Você vai lá porque você está sofrendo uma consequência ali, uma dor ou algo passando por isso. Então, assim, hoje, praticamente, todos os nossos clientes são indicações. Então, quando a gente tem nosso cliente, ele já está insatisfeito por algum motivo. Porque, assim, hoje dificilmente você está 100% satisfeito com alguma coisa. Mas, por exemplo, ela tem uma dor que às vezes ela nem sabe que tem. Então, o primeiro ponto é identificar esses problemas, assim, o que pode ser melhorado na realidade que ela tem. E hoje, não adianta eu vir e falar assim, não, você tem que gastar 20 mil reais. Cara, não é isso, porque não é dinheiro, né? E às vezes, a gente estava conversando até disso aqui antes, não é necessariamente vou comprar isso aqui e vou resolver. Então, é dar ferramentas para esse cliente entender que ele pode melhorar. Então, a gente faz geralmente um mapeamento, né? Uma consultoria para mostrar o ambiente que ele tem e o que ele pode vir a ter. Então, com isso eu consigo identificar as dores dele, o que ele está precisando, qual que é o problema. Porque, assim, empresa de informática, cara, tem muitas no mercado. Tem várias, qualquer lugar que você vai ter alguém que vai te atender ali. Só que o cara que você vai ter confiança, e eu costumo dizer que técnico de informática tem que ser igual mecânico, tem que ser alguém de confiança. Eu não entendo nada de carro. Se eu levar meu carro e o cara falar que eu preciso trocar a bomba de gasolina... Eu vou trocar. Eu vou trocar, porque naturalmente eu estou entendendo que aquele cara tem uma expertise maior que a minha naquele
naquela situação, na especialidade. Então, quando o cara me procura, às vezes ele fala assim, Lucas, o meu HD queimou. Cara, seu HD não queimou. Ele desconectou aqui, vou te devolver o notebook, está funcionando. Ah, alguém falou que o meu computador queimou a placa-mãe. Tem que trocar a placa-mãe. Chegando lá, não era um curto. Então, o cara, em vez de gastar R$2.000, gastou R$150. Então, eu acho que o primeiro ponto é a honestidade, né? A pessoa ter sua confiança. Então, quando a gente recebe uma indicação, a gente já facilita bem o nosso trabalho, porque a pessoa que indicou, ela confia no nosso trabalho. Então, eu chego lá com a confiança de alguém. Então, aquilo que eu falar com a pessoa em melhorar, ela vai ter atenção e falar, poxa, aquele cara me indicou. E eu costumo dizer que a gente não indica aquilo que a gente não acredita. Eu não vou num lugar ruim e vou te indicar aquilo. E a gente faz isso o tempo inteiro. Você vai num posto de gasolina, você é mal atendido, você fala, cara, não volta lá não, o pessoal lá é muito ruim. Se você é mal atendido no restaurante ou a comida é ruim, você fala, cara, não volta lá não, porque a comida é muito ruim. Então, no nosso meio, graças a Deus, a gente sempre trabalhou de uma forma muito honesta, muito conectada. Então, facilitou muito a entrada nessas empresas, porque eu estava vindo de indicações. E aí, quando eu consigo alinhar isso, o cara já me deu a porta aberta da empresa dele. Consigo fazer uma análise, diminuição de custo, de melhorias de tecnologia, mostrando para ele o que tem de melhor no mercado, porque eu já entendo disso por outros clientes, fica muito fácil dele conseguir evoluir nessa parte, né? Porque ele entendeu que, poxa, eu tenho um bom aqui, mas eu posso ter um melhor? E a frase que eu mais escuto, né? Poxa, mas meu computador está funcionando, tem 10 anos. Nossa, você ainda escuta, tem 10 anos? Escuto. Mas assim, cara, funcionou, mas vai parar. Não tem jeito, é igual carro velho. É muito bom, mas uma hora... Pode até continuar funcionando, mas não vai ser bom o suficiente. Vai ter a performance, entendeu? Tipo assim, a gente tem essa mania de falar assim, poxa, cara, não, eu sou especialista nisso. Você vier falar comigo de contabilidade, você é especialista em várias áreas. Cara, eu preciso baixar a bola, ser humilde e falar, poxa, você sabe mais do que eu. Então, se eu contratei um consultor, que o cara entende de tecnologia, se ele está me falando aquilo e eu confio nele, cara, por quê? Entendeu? Questionar. Então, as empresas têm muito isso, assim, de às vezes questionar porque ela não quer, tem medo da mudança. E a mudança é difícil mesmo, a gente sabe, assim, o grupo Dejane para chegar no CNPJ passou por várias mudanças que foram dolorosas, que sangraram, né? Tipo assim, que você fala, cara, será que é isso mesmo? Poxa, você vê hoje como está... Graças a Deus passamos por isso, né? Então, para um momento de alívio ali, você precisa ter dor. Para a casa ficar boa, você precisa quebrar lá. Então, esse processo, e eu vejo que muitos empreendedores não querem passar por esse processo, porque realmente, de fato, é doloroso, né? Mas é necessário para você poder crescer. Então, chegando no ponto, tipo assim, como que eu vou melhorar? Cara, você precisa conhecer o que de fato é bom, né? Porque às vezes a pessoa está ali, ela está acostumada com aquela situação. Eu já atendo pelo WhatsApp. Mas você sabia que você pode, com 2 cliques, resolver uma coisa que você está demorando 20 minutos? Dá um exemplo aqui da própria CNPJs. Eu demorava dias para poder fazer boleto, esqueci de mandar boleto. Poxa, contratamos BPO, a Fran resolve tudo, cara, eu nem sei, nem mexo com isso. Só sei que o dinheiro está caindo na minha conta. E pronto, maravilha. Né? Então você resolve. E aí, por exemplo, se eu não conhecesse, se você não me oferecesse serviço, eu ia continuar fazendo. Sim. E estava fazendo até hoje. Investir naquele tempo ali para fazer uma coisa que exatamente. Não te dá retorno nenhum. Só que porque eu não conhecia aquilo. Então, o primeiro ponto é isso, assim, mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor. E esse caminho não necessariamente é o mais rápido, ou mais barato ou mais caro. É só um outro caminho. Sim. Né? E aí cabe ao empresário entender se vale a pena ou não. Mas que existem. E hoje a gente está acomodado com os caminhos que a gente já conhece. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Cara, e vendo você falar isso, a gente está do lado contrário e já passou pelo caminho, já viu outras pessoas passando, sabe que é melhor, dá uma dor ver o cara errando o caminho, não dá? Verdade, porque você já passou por isso, né? Você e já o cara tá insistindo, a gente fez isso muitas vezes, né? E muitas vezes pelo o recurso que não tinha, sim, mas que é até tranquilo, a gente sabe lidar com isso. Mas quando o cara tem um recurso, tem a condição e precisa e ainda vai para outro caminho, aí é um sofrimento que... É porque dá vontade de você pegar lá e fazer por ele. Porque assim, eu muitas vezes, é o que eu falo com o Alexandre, cara, se eu tivesse, eu não vou trocar. Eu vou falar com ele, não vou te atender. Então você tem que ir com calma, tem que, né, ter todo esse cuidado de... até porque se você tivesse falado isso, você tinha continuado na outra empresa, né? Exatamente. Porque foi o fato da empresa não querer mudar um atendimento que você decidiu sair. Então assim, é entender, cara, falar assim, olha, eu sei, porque assim... São etapas, e eu posso dividir isso em várias etapas, né? Mostrar para o cara que ele não precisa dar um passo gigante.
ele pode ir dando passos menores. E de certa forma é justamente isso que aconteceu com as CNPJs. Sim. Né? O Lucas chegou aqui, sei lá, se eu errar, vou errar por pouco, mas nós tínhamos o quê? 6 máquinas. Sei lá. Hoje nós estamos com quase 30 máquinas. E tipo assim, pô, tinha máquina lá que era uma Positivo, sei lá qual que era o negócio. Nossa, máquina muito ruim, Lucas, você precisa trocar essa máquina. Eu falei, Lucas, não tem dinheiro pra trocar a máquina. Quando a gente vamos comprou... colocar a memória melhor nela, vamos ver aquela quando a gente comprou, vai durar mais 6 meses. Eu falei, vamos segurar mais 6 meses com ela. Era o máximo quando a gente comprou, nós compramos 3 computadores novos, Positivo. Nós compramos. E aí depois veio o Lucas, então vamos comprar. Aí o Lucas foi lá, me ajudou a escolher no site da Dell, lá nós compramos 4 Dell novinho. Não passou o quê? 5, 6, 7 anos, né? Já nem estão aqui mais. 5, 7 anos, muito menos. 7 anos, né? Menos, né? Menos. Nós estamos em 22, 18, 19, deve ter comprado meados de 18. Muito pouco, muito rápido. E na época eram os melhores que tinha disponível. Então, assim, é isso que a gente... E hoje o Felipe está esperando o computador dele ser produzido. Tem explicação isso, não tem? Você vê como que a situação tá bem. Eu falei assim, não, Felipe, você tá precisando comprar um computador melhor, não pode comprar. Não, você não tá precisando, não. Já que a gente quer melhorar, nós vamos te... Olha como que é, porque na verdade o Felipe foi para passar para antes era assim, ó, quando o computador parava de funcionar, a gente arrumava um jeito de consertar ele. Aí a gente mudou, aí a gente começou a comprar um computador melhor, mas para substituir. Então, o outro até o... então eu tenho um melhor. Até o... Isso, porque tem uma pessoa nova, então o estagiário novo fica com o pior, e a gente fazia isso. E agora a gente já vê a necessidade, não, já dá para trocar. Então. Agora no caso do Felipe não é nem necessidade, nem porque tá ruim, não. Já que a gente quer melhorar, vamos comprar um melhor para ser. É a visão, né? Então, assim, mas por isso que o sucesso está atrelado a isso, né? Porque, assim, antigamente a gente esperava dar o problema. Então hoje eu estou antecipando um problema que já existe, que você sabe que vai acontecer. Cara, não tem como. Às vezes a pessoa fala assim, mas você está prevendo o futuro. Cara, não, eu estou te falando que isso pode acontecer amanhã, como pode acontecer daqui 10 anos, mas por que você vai viver esperando que seja o último dia, né? Tipo assim, no caso de tecnologia. Que hoje tem as CNPJs, é uma coisa que eu estava conversando com o Túlio e a ideia era conversar com você também, já estou te pegando aqui de... Nós estamos no meio de podcast ao vivo. Mas assim... Não vai ter como fugir, né? A nossa ideia depois, a gente sentar, Lucas, e criar um cronograma de troca de computador. Sim, legal. Esse daqui dura X anos, aqui vai estar tanto, já criar esse cronograma, porque com o crescimento, graças a Deus, a gente está tendo... A gente precisa nos organizar para isso. Não, e você e hoje a forma que vocês trabalham, vocês precisam entregar o melhor. Sim. Vocês querem entregar o melhor. Então não adianta o que está agarrando ali. Se eu tenho um computador que está prejudicando o seu resultado, vamos resolver. Tem que trocar. Então, isso eu lembro quando a gente conversou disso de memória, né? Eu ia comprar um computador, 4 e 8 GB. 4 e 8 GB. Não, por qual que é a diferença? Não, 8, você abrir muitas telas, muitas abas é muito melhor. Mas 4, você abrir pouco, vai rodar do mesmo jeito. Falei, a gente costuma abrir quantas abas? Eu comecei a contar, eu falei, tem que ser 8 mesmo. Não, e a última, e teve um pouco tempo que a gente precisou, pouco tempo assim, né? A gente precisou comprar memória e a gente nem preocupou com isso. Vamos comprar melhor. E aí chegou, os computadores não suportavam melhor. Então aí a gente veio reformulando. E aí é isso, assim. Então é questão de mentalidade. E se todo mundo pensasse dessa forma, cara, a gente estava muito na frente com várias coisas. Só que a pessoa não, ela quer espremer até, e de fato algumas pessoas é o momento que ela vive. Precisa. Por isso que você precisa entender. Por isso que eu falo assim, cara, gastar o dinheiro do outro é muito fácil. Vou chegar aqui, você tem que comprar um servidor, você tem que comprar... Não, o que você precisa? Qual que é o objetivo? Qual que é o cronograma de crescimento? Isso tudo influencia. Não é simplesmente chegar e falar, vamos gastar 20 mil reais. Não. Às vezes vai trocar aqui uma coisa que vai resolver. E por muito tempo a gente trabalhou porque a gente não tinha recurso. Não adiantava, tipo assim, por mais que a gente quisesse, a mentalidade, tem certeza desde o início, era comprar tudo melhor. Mas você fala assim, cara, eu não posso gastar com isso agora. Então vamos gradativo, memória. Não, a memória ficou assim, vamos colocar SSD. E a gente foi progredindo. SSD é vida, tá? Não, e aí você vê. Tá saindo da água do vinho, foi não? E aí você pensa, tipo assim, cara, hoje eu tô comprando um computador que vale 4 que tinha aqui antigamente. Então, tipo assim... Como nós estamos comprando do Felipe, vale quase 10 que tinha aqui. Então pra você ver. Mas, poxa, pensando no quê? No melhor, no cliente, pensando em atendimento, em velocidade, em agilidade. Cara, então tem coisa que a gente não pode economizar, né? Só que parte do pressuposto que a pessoa tem que conhecer. E a gente, como especialista, tem essa função, esse desafio. Fazer esse trabalho educativo, né? E de mostrar para a pessoa, poxa, assim, cara, olha para você ver como é melhor.
Vamos fazer um teste, vamos comprar, vamos... E a pessoa também está aberta a essas mudanças, né? Por exemplo, eu tenho clientes que eles não estão resistentes a trabalhar com banco virtual. Tipo assim, eles não fazem pagamento online, internet bank. Cara, hoje em dia, se a pessoa não está adaptada a isso... E aí, esses dias eu vi meu sogro reclamando, falou assim, que foi no banco e só tinha um caixa. Mas a tendência é não ter nenhum. Eu fui já no supermercado aqui, é autoatendimento. Você passa lá o código de barra, você mesmo paga, não tem ninguém. Então, assim, aí a pessoa que é resistente à tecnologia, eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade, né? Que é um outro ponto. Mas tem pessoas que são resistentes, ela não quer aprender. E aí ela também daqui a pouco ela não vai conseguir fazer nada, né? Porque a gente está falando de alimentação, de transporte, tudo está relacionado a isso. Cara, legal. A gente já conhecemos bem o Lucas, né? Vimos toda a trajetória da Ômega. E agora, Lucas, um ponto alto que tem virado uma referência aqui no CNPJ Cast é a visão dos empreendedores, depois de tanta experiência, de tanta porrada que tomou aí do mercado, das situações, que acertou, que errou, trazer algumas dicas pensando tanto nesse assunto que a gente está falando para outros empreendedores, bem voltado à tecnologia, mas também dicas de uma forma geral para essa galera que talvez está na mesma situação que você ali numa empresa, um bom serviço, um bom salário, uma certa estabilidade, mas que não concorda, poderia mudar algumas coisas e não tem esse espaço. Como que você poderia deixar essas dicas para essa galera, para a pessoa que está ali na empresa dela com a indecisão de ou eu melhoro a minha parte de tecnologia ou eu guardo um dinheiro aqui e tal. Então, a gente queria trazer esse momento aí das dicas do CNPJ Cast para você nos ajudar a impactar bem esses empreendedores, essa galera que tem nos acompanhando. Cara, legal. Isso eu gosto muito disso, né? De falar sobre isso. A gente fica falando horas aqui, né? Porque realmente é o que a gente vive, né? Então, assim, o primeiro ponto, cara, que eu destacaria, e até aquela live que a gente fez eu falei muito disso, que é amar o que a gente faz, né? Tipo assim, cara, quando você ama o que você faz, fica tudo muito mais fácil. Porque a gente trabalha muito, mas, cara, é prazeroso trabalhar, né? Por mais que a gente trabalhe várias horas por dia ali, mas, poxa, se eu tiver que fazer isso todos os dias da minha vida, eu vou estar feliz porque é o que eu amo fazer. Então, acho que as pessoas têm duas vertentes, né? Tem aquela pessoa que ela tem o benefício de trabalhar com aquilo que ama, né? Isso é um ponto. E tem pessoas que aprendem a amar aquilo que ela trabalha, né? Que também é outro ponto, que acho que as duas coisas, elas têm que estar conectadas, né? Porque assim, hoje eu trabalho com aquilo que eu amo, né? E amo aquilo que eu faço. Mas tem gente que às vezes ela está nessa indecisão porque ela não gosta do que ela faz. E ela precisa ou aprender a amar aquilo que ela faz, porque isso vai mudar completamente a cabeça dela. Porque assim, tem gente que está no trabalho que ele não gosta daquilo, ele não gosta do ambiente, ele não gosta das pessoas, ele não gosta do que ele faz. Então nada que fizer ali vai resolver, porque ele não mudou a cabeça dele. Então ou ele precisa mudar de ambiente para fazer de fato aquilo que ele ama, né? E hoje eu vejo muito isso. Na nossa época tinha muito dessas coisas, tipo assim, hoje está muito aberto essa questão da mentalidade, mas antes tinha pessoas que faziam vestibular por causa da família. Sim. Então a pessoa chegava e entregava o diploma para o pai, pronto, agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu amo. Tipo, cara, você perdeu 4 ou 5 anos da sua vida. Então, assim... Ou deixou de aproveitar, né? Não perdeu, mas deixou de aproveitar. Isso, mas assim, você atrasou, poderia ter feito. Então, o primeiro ponto, cara, você tem que encontrar o que de fato ou seja o seu dom, ou seja uma aptidão, ou seja... Como é que a gente descobre isso? Testando. Né? Fazendo. Trabalhei com isso, cara, não gostei, vou fazer isso. E hoje as pessoas... Hoje o mundo é muito adaptável, né? Você precisa se adaptar muito fácil. Né? Você tem que ter esse jogo. Então, o primeiro ponto é aprender a amar aquilo que você faz ou fazer aquilo que você ama mesmo, que você tem facilidade, né, de fato. O segundo ponto, que eu até coloquei uma colinha aqui, porque eu não sou especialista igual vocês aí, o primeiro ponto que eu acho que é muito legal e é entregar mais do que você prometeu. Né? Cara, eu sou apaixonado com essas compras na internet, sabe? Eu até meio tô viciado nesse trem. E aí, não é Shopee, tá? Que eu vi agora, sabendo que esse Shopee tá bombando agora, a galera tá... Mas eu fico assim, porque é uma coisa muito doida de se pensar tecnologicamente, né? Por exemplo, um AliExpress, você está comprando um produto que é da China, fora do Brasil, e eles conseguem entregar mais rápido do que um produto que você compra dentro do próprio Brasil. Então, você fica pensando na logística disso, eu acho muito doido, né? Então, e aí, por exemplo... E é muito gostoso quando isso acontece, você compra uma coisa e o cara te promete que vai entregar daqui 30 dias. E aí ele te entrega com 5.
Cara, você tá amando o cara. Você tava esperando 30. Só que ele te entregou com muito menos. E tem pessoas que fazem o contrário. O cara te promete 20 para poder te agradar e te entrega com 45. Você tá querendo matar esse cara. Então, quando você entrega mais do que você prometeu, e fazendo alusão agora com o Rock in Rio, né? Não sei quem curte isso aí, a audiência se gosta, o show do Coldplay, que foi uma entrega muito maior do que os caras estavam esperando, assim, a galera estava esperando. Porque até imaginava, né? Imaginava. Então, assim, poxa, os caras fizeram algo muito além. Então, a CNPJ se entrega muito além do que espera. Cara, então, isso é legal, eu não sei se você viu isso, eu e o Lucas estava conversando antes, é tão legal isso que o Lucas comentou ali do show do Coldplay, que os caras fizeram uma pulseira diferenciada lá, mas o que eu achei mais legal de tudo foi a mochila, que é sensível ao som, ao ritmo da música, para fazer com que os deficientes de áudio, né, que tinham deficiência de áudio, conseguissem sentir o que os outros que escutam perfeitamente sentiam. Muito doido. Cara, se pensar nisso, é sensacional. Aí você pensa, qual que é a obrigação de um cara que é cantor, de uma equipe, fazer alguém que nem escuta sentir o que ele está cantando? Ele não tem essa obrigação. O cara ia pensar, pô, se você não me escuta, não vem no meu show. Isso. Você não vai me escutar, você não vai ouvir o que eu quero te entregar. E os caras conseguiram adaptar algo, então sim. Acho que foi muito válido esse exemplo que você trouxe, viu, Lucas? Fantástico. Pensar em como melhorar a experiência. Exatamente. Então, tipo assim... E incluir os clientes. Aí, você aí, consegue fazer um processo de inclusão. Aí você pensa, talvez uma pessoa que tem esse problema, foi lá, talvez pelo ambiente, pelas pessoas que estavam, podia ter ido pela comida, qualquer outra coisa. E viver isso que nem esperava, porque só foi no show deles, cara... Tá marcado pra sempre. Pra sempre. E aquela experiência gerou, cara, muitas conexões. Muito. Então, é capaz de hoje, só pra me concluir, Lucas, uma pessoa que tem viveu esse momento lá e tem essa deficiência, teve a oportunidade talvez de escutar uma música a primeira vez na vida. Verdade. E nem escuta. Então, exato. Assim, então, assim, pra você ver a questão da entrega mesmo, assim, você entregar algo que as pessoas não estão esperando mais. E é muito, muito bom quando isso acontece, né? Quando acontece com a gente. E eu costumo dizer, cara, eu nunca vou oferecer para o pessoal o que eu não faria, ou que eu não gostaria de receber. Então, isso é muito importante no relacionamento de cliente, né, de serviço, como entrega, porque, cara, você está acostumado com um cara que chega ali, formata sua máquina e vai embora. Não, cara, e aí? E o acompanhamento? Cara, funcionou? Tá bom? Não tá? Porque, assim, e outra coisa, eu sou muito fã de atendimento, de serviço. Então, quando eu vou no restaurante, para mim é uma experiência. Eu não chego lá para comer. Eu presto atenção no ambiente, na forma como eu sou recebido, na comida, na apresentação do prato, no pós-venda ali, se o cara gostou, o que você acha que pode melhorar? Poxa, é todo um contexto, né? E trazendo para o meu serviço, eu penso sempre nisso. Qual que é a experiência que o cara quer? O cara está acostumado que vai demorar 3 dias. Se eu posso fazer com ele por 2 horas, cara... Então, antigamente, eu pegava o computador do cara, ia dentro do metrô, dentro do ônibus, computador para casa, ficava 2 dias ali por causa do tempo e logística. Hoje eu vou na casa do cara, resolvo para ir lá dentro da empresa dele, troco a peça, o cara ficou sem computador por poucas horas. Se eu consigo fazer isso fora do horário de serviço para não impactar o trabalho dele, vamos fazer. Então, assim, é pensar no cara, pensar no usuário, pensar no cliente como, poxa, se fosse comigo, eu gostaria de receber isso. Se fizesse isso, seria uma entrega maior do que aquilo que eu espero? Poxa, isso é muito legal. Então, quando você consegue alcançar esse objetivo da pessoa, ela receber algo maior do que ela espera, poxa, você já ganha um ponto muito aí, né? Cara, que dica, hein? Isso é muito legal, cara. E outro ponto importante também é se conectar a essas pessoas. Porque, assim, às vezes a gente quer entregar alguma coisa, mas eu não conheço meu cliente, eu não sei do que ele gosta. É relacionamento, é saber o que o cara está esperando, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele não quer. E eu acho que a gente peca muito nisso no nosso dia a dia, que é trabalhar com feedback. Sabe, tipo assim, às vezes eu estou fazendo uma coisa que você não gosta, você não quer, mas a gente não conversou e a gente não... É tão natural para você que você não está nem sabendo que não está sendo legal para o cara. E eu sempre dou um exemplo que é o seguinte, você está relacionando com alguém... E aí você faz assim, toda vez que você quer uma data importante, você vai levar ela na churrascaria. Você come pra caramba, gosta demais e tal. Aí depois de 2 anos de relacionamento, você fala assim, mas eu não gosto de carne. Tipo assim, você nunca falou? Nunca, sabe? E às vezes acontece isso com o relacionamento de cliente. Tipo assim, poxa, eu até conheço meu cliente até onde ele deixa eu conhecer. Mas, por exemplo, se eu não souber, cara, não estou gostando desse tipo de atendimento, ou tá demorando, ou tá
cara, não tem como eu melhorar. Então você criar uma conexão que seja um diálogo saudável, seja um feedback legal. Poxa, assim, e uma coisa que eu aprendi também com minha esposa, que eu gosto muito dessa palavra, que é alinhamento de expectativa. Tipo assim, cara, o que você espera de mim como seu cliente? Né? Tipo assim, o que você espera de mim como seu fornecedor? Você tem isso muito claro. Porque às vezes a pessoa espera que você faça uma coisa que não está dentro do seu escopo. Sim. Então, tipo assim, e eu tenho passado por isso em alguns clientes, de assim, poxa, o cara quer que eu faça uma coisa que não está dentro do meu escopo. E eu tento ao máximo agregar isso para ele, tentar ajudar com algumas dores. Mas eu não posso ser rotulado com isso com uma coisa que não é entrega minha. E isso é uma coisa legal, o Lucas colocou, que nós brigávamos muito disso, né? Pô, Lucas, Mastermark, mas Mastermark não é comigo não, é com eles. Eu falei, me ajuda, velho, eu não sei o que os caras estão querendo. Eu ligo pro suporte dos caras, os caras falam que tem que ser conformado. Eu ligo, tem que você ligar pros caras e resolver pra mim, Lucas. Lucas, não, me dá aí, deixa eu ajudar. Instala a Mastermark aqui pra mim, mas os caras fazem acesso remoto, esse que tem que instalar. Mas assim, é porque a gente acaba sendo referência pra empresa e a gente entende isso. Então, por exemplo, o cara acabou a luz, ele me liga. O que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer nada. O máximo que a gente pode fazer é instalar um gerador para você e tal. Então, assim, o que você vai fazer? Liga para a CEMIG. Liga para a CEMIG. Só que aí tem cliente que o cara fica mal acostumado, que é que eu ligue para a CEMIG. Só que isso não é responsabilidade minha. Eu posso orientar e ajudar, como já aconteceu. Liga para o sistema? Cara, liga, vamos resolver, me liga aqui. Vamos trocar ideia, que é muito mais fácil de técnico para técnico. Mas eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha. E nem ser cobrado por isso. Isso acaba acontecendo, né? Porque a partir do momento que você mexeu, teve uma empresa que o ar-condicionado deu problema. Aí aqui o boa vontade da ANA falou, não, deixa eu lá ver o que é e tal. Não consegui resolver. Toda vez que o ar-condicionado dá problema, eles me ligam primeiro. Mentira. Não é mentira, isso é mentira. Entendeu? Tipo assim. Já traz mais um produto pra sua empresa. E aí, por exemplo, então, isso é muito doido. Você subiu na escada pra mexer no ar-condicionado? Falei pro cara, tem que ter essa foto tem. Lá na sede tem que ter essa tá desligado, alguma coisa assim. Não era, tipo assim. Só que o cara... E aí toda vez que acontece, me liga. Então, assim... E aí tem um ponto que a gente precisa amadurecer, né, como empresa, de saber até onde ir também. Porque assim... Não dá pra abraçar o mundo. Aí tá imaginando o Lucas subindo na escada mexendo no ar-condicionado. Não, teve uma vez, e eu não tenho nenhum problema em trabalhar, cara. Eu só acho que assim, tem coisas que não podem ser responsabilidade nossa. Um cliente ia fazer uma mudança de sede, e aí, beleza, cheguei lá, precisava carregar as cadeiras e as mesas. Tipo assim, cara, eu fui lá com uma boa vontade e tal, mas não é responsabilidade nossa. Só que se eu não faço, o cara pode interpretar, tipo assim, pô, o cara nem me ajudou a carregar aqui. Só que, cara, não é responsabilidade minha. Entendeu? Então, assim, tem esse ponto da conexão, a gente tem um ponto ali, uma linha tênue, que é, tipo assim, até onde você pode ir para você não ser cobrado por aquilo. Porque não é responsabilidade nossa. Você acaba querendo ajudar e acaba atrapalhando uma coisa, né? E aí, justamente, vem o alinhamento de expectativa. Exatamente. Então, assim, o que você espera? Cara, não consigo. Né? Tipo assim, e eu acho que isso é importante, né? A gente ter esse feedback, porque é só assim a gente vai crescer, né? Perfeito. E para finalizar aqui, porque eu já estou falando demais, né? Falei que não, que quando eu fico nervoso eu começo a falar muito. Isso é porque ele era tímido, hein? Vocês podem me cortando aí. Ele era tímido. Vou falar só mais duas que eu achei interessante aqui, que eu pesquisei e tal. Buscar referências fora do seu nicho, que é fora do seu mercado. Tipo assim, hoje o meu mercado é tecnologia, mas eu preciso estar atento ao que está fazendo na música. Agora a gente está falando do show do Coldplay, que teoricamente não tem nada a ver com a parte de tecnologia. Mas os caras são fera no pensamento. Por que não aprender com isso, né? Por que não aprender com a ideia da CNPJ? Você está fazendo um movimento novo. Cara, então isso, a gente às vezes fica muito bitolado com o nosso próprio ramo ali. Eu mexo com mecânica, vou só pesquisar meus concorrentes. Não, cara. E às vezes tem soluções que a gente trouxe do hospital veterinário para dentro de uma contabilidade que funcionou super bem, que eu levo daqui para uma advocacia que funciona super bem. Então, a gente estar atento a isso, né? Porque a tecnologia ela serve para qualquer ramo. Então, às vezes, uma solução que alguém implantou no seu ambiente lá, eu posso adaptar, né, para outra realidade. E para finalizar, reciclar ideias antigas. A gente precisa ter essa noção que, poxa, eu posso colocar... É claro que tem gente que, e já aconteceu isso de empresa, o cara quer trocar o computador. Aí que ele faz para enganar o funcionário, ele troca só o gabinete. Aí chega um gabinete novo, com a parte interna tudo velha. Aí o cara fala, nossa, computador novo. E aí, tipo assim, eu como, falando assim, cara, não fica iludido, não. Aí
Não, o cara colocou só a carcaça nova, velho, mas é o mesmo computador. Aí você trocou a carcaça do imposto. Sério, aconteceu. Falando. E o colaborador agradeceu. Achei que tava arrebentando, peguei o computador novo. Esse patrão foi inteligente. Às vezes eu descobri o computador ficou bom lá de repente. Cara, não, e aí, tipo assim. Tudo é mindset. O cara tá. E aí, o computador tá melhor? Não, patrão, esse é top. De repente começou a dar os mesmos problemas. Porque eu falei assim, velho, não melhorou tanto. É lógico, é o mesmo. Então, assim, a gente tirar essas ideias. E às vezes a gente tem uma cultura, né? Tem gente que faz, mas eu trabalho assim há 10 anos. Eu faço assim há 5 anos. Cara, eu fazia boleto há 9 anos e fazia do jeito errado. E porque ter humildade e falar, poxa, tem coisa melhor, vamos reciclar isso aí, vamos melhorar, vamos avançar, vamos crescer, vamos para frente. Porque senão a gente está ficando parado, né? E às vezes a gente vai retrocedendo e os nossos concorrentes estão só crescendo aí, a gente não sabe o que fazer, né? Então é realmente pegar isso e aplicar, né? Fazer com que a tecnologia seja uma aliada, né, da nossa empresa, de forma que a gente consiga avançar e utilize ela da maneira correta, né, para poder a gente conseguir alcançar um próximo nível, né? Cara, é tão legal essas duas dicas que você deu aí no final, Lucas, que uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir aqui no escritório é assim, não existe nenhum escritório parecido com vocês que fazem isso. Se é isso, a gente está no caminho certo. Porque se já tem alguém fazendo, a gente já deveria estar fazendo antes. Isso. Então, isso faz muito sentido mesmo. Pra gente, acho que é uma excelente dica pro pessoal estar nos acompanhando até aqui. Não só essas, como todas as outras que você trouxe, como toda a sua história aí de tomar a decisão de deixar um emprego, empreender, toda a transformação, criação e evolução da Ômega como um todo. Então, para nós é um privilégio muito grande. Não só ouvir essas dicas, ver você aplicando isso, né, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento empresarial. Para nós é um privilégio ter você perto da gente, porque a gente aprende com isso, né? A gente espelha nisso, a gente vê isso fluindo. Então, muito obrigado por esse bate-papo de hoje. Cara, demorou para sair, né? Nossa, você tá nos enrolando. É difícil a gente achar a agenda dos caras que são mais difíceis que os presidentes, né? Candidato a presidente. Essa daí foi o Lucas nos enrolou, não foi? Fala a verdade. A gente pode até ser enrolado, mas eu acho que essa daí tá na sua conta, viu, Lucas? Essa não tem jeito de fugir, não. Mas realmente é porque a agenda é muito corrida, né? Então a gente precisa organizar, a gente está com a filial em Juiz de Fora agora, então fica essa correria aqui, mas é sempre um prazer estar com vocês aqui. Toda vez que a gente vem, a gente também aprende várias coisas, né? Sai com uma bagagem muito grande e vê a empresa crescendo assim de forma eficaz, né? De forma assim saudável, né? Porque às vezes tem empresa que incha, né? E ver, toda vez que eu venho aqui tem um colaborador novo que eu não sei nem o nome das pessoas, mas eu falei, gente, que coisa boa, né? Vai dizer que a empresa está crescendo, que tem gente nova chegando, agregando ao time, isso é muito bom, né? E ter vocês por perto também é um privilégio para a gente, né? Eu deixo um abraço do Alexandre, né, aqui, que é um parceiro também que está, né, sempre com a gente aí junto e tá cada vez mais ansiando por crescer, né, para aprender. Então eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui. Que show, Lucas. Então muito obrigado por tudo isso que você agregou pra gente. Obrigado também, Dejan. É um prazer. Eu sou suspeito para falar que eu sou um fã do Lucas desde a escola. Eu que sou fã, rapaz. Então, assim, acho que foi um bate-papo muito legal, vai contribuir muito aí para quem está nos acompanhando, né? E quero agradecer, viu, Lucas, por toda a ajuda, todo o empenho que você já deu ao CNPJ em todos esses anos, né, de parceria e que dure por muito tempo. Eu que agradeço, estamos juntos e vamos crescer mais aí. Daqui a pouco eu tenho que colocar uma sede nova aí, tem que montar tem que fazer tudo de novo, né? Daqui a tudo que a gente fez. Não, nós estamos chegando agora no top. Não, cara, nós vamos contratar mais 20 pessoas, mais 30 pessoas. Vamos começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Mas isso que é bom, cara. Acho que é isso que faz sentido, assim. Pra gente que é empreendedor, E eu vi uma coisa legal, que às vezes não o que vicia, e eu agora estou praticando um novo esporte que é o beach tênis, né? E eu falando assim, cara, por que eu tô tão viciado nesse negócio? E eu escutei um cara falando que não é algo que vicia, é o progresso que vicia. Então, toda vez que a gente progride alguma coisa, que você está evoluindo, você fica viciado naquilo. Então, quando a gente coloca, você vê profissionalmente, você está evoluindo, cara, eu quero fazer cada vez mais. Eu estou no esporte, você está jogando futebol agora, que eu estou ganhando até troféu já. Cara, você é campeão de torneio. Inclusive, eu pedi patrocínio, tô ferrado. Também tô nessa fila aí. Já é automático, já vou colocar de um lado CNPJ, do outro lado o Ômega aqui. Então, não sei se eu vou representar, mas eu vou colocar o... Mas é isso, é o progresso, né? Então, a gente
gente quer cada vez mais e a gente é motivado por isso também. Então, quando você vê crescendo, vamos quebrar tudo, fazer de novo, mas é para algo melhor, poxa, vamos embora. E a gente está sempre junto, porque é realmente um prazer. Aí a gente vai chegar nesse momento aí. Isso aí, com certeza, não dúvida nenhuma. Do jeito que tá indo. Mas show, Amém. obrigado aí pelo tempo de vocês, por essa organização. Mais uma vez, é um privilégio muito grande ter vocês aqui. Pessoal que nos acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso, dessa conversa. Espero também que as dicas, os comentários, o que a gente trouxe ajude você na sua caminhada como empreendedor, ajude você a vencer os desafios que você tem na sua empresa. Se sim, deixa aí nos comentários pra gente, independente da rede social que você estiver nos acompanhando, a gente vai te responder. E se você tiver algum assunto, alguém que você queira que a gente tente trazer aqui, que a gente traga, que a gente fala, vai ser um prazer aprender sobre isso, conhecer essa pessoa e trazer esse conteúdo aqui no CNPJ Cast. Então, curta, compartilhe, divulgue os nossos materiais, que nós ficamos muito satisfeitos, mas sempre com o objetivo de ajudar vocês nessa evolução e transformação empresarial. Então, um grande abraço para vocês, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo CNPJ Cast.